Olá pessoal, vamos fazer agora um complemento daquela aula de portas. Faltou a gente colocar a fechadura e faltou a gente modificar o material dentro do projeto, como eu falei para vocês. Então, vou selecionar uma das portas. Em Edit Type, eu acesso as configurações de tipo dela. Em material do batente, que acabou sendo o material da porta inteira, né? Nós podemos acessar a célula aqui, que vai dar início para a ferramenta de material. E a gente pode sempre fazer busca com fragmentos do- da palavra-chave que a gente precisa. Eu vou selecionar um dos materiais. Aqui eu já tenho um hatch cinza aplicado nele, mas esse objeto em vista eu não vou deixar com hatch nenhum. Vou pôr sem padrão. Tá? Selecionamos aqui o material. Vamos dar OK. OK de novo. Talvez fosse melhor deixar mais escuro essa madeira, né? Vou editar. Acho que a visualização poderia ser um branco mesmo. E aqui a gente poderia deixar um tanto mais escuro. Vou esconder aqui o DWG para dar uma olhada como é que tá ficando. Ó, essa guarnição faltou mudar o material. Então, vou selecionar, editar a família. Selecionar o material. Ó, faltou parametrizar aqui. Ó. Então, parametrizamos. Eu quero que vocês percebam como é tranquilo de fazer essas modificações. Conforme vocês forem precisando, ele já vai aqui colocar o hatch na cor correta. Tá? Feito isso, vamos colocar uma fechadura para ficar mais bacana, porque quando a gente olhar em 3D, vai ficar difícil de saber. Deixa eu esconder aqui temporariamente essa cobertura para a gente olhar um pouco melhor. Fica um pouco difícil de saber para que lado que a porta abre. Vamos colocar uma fechadura para ficar mais bacana, né? E essa porta aqui, se nós olharmos na nossa referência, nem existe trecho de parede em cima dessa porta. Ela morre no batente. Essa guarnição só está para arrematar, mas ela não tem uma função. Ela ficou bem inútil que essa guarnição. Mas tudo bem, vamos fazer como está aqui, né? Então, vamos corrigir isso aqui primeiro, depois a gente já coloca a fechadura lá. Então, vou abrir a planta do primeiro andar. Vamos colocar um corte cortando essa porta. Vamos olhar o resultado do corte. E aí a gente sabe que essa parede precisa descer até aqui. Pronto. É isso que foi executado lá. A gente vai conversar um pouco depois sobre essa interferência aqui, mas por enquanto está de bom tamanho. Vamos voltar e vamos colocar a fechadura. Para isso, vou deixar o arquivo aqui aberto da porta. Vou deixar um 3D ativo aqui. Vou descongelar os objetos. Olhando de fora, o lado direito de quem olha de fora é o que tem a porta aberta. Então, o lado direito é o que tem a porta aberta. Portanto, a fechadura tem que vir para esse lado aqui. A fechadura vai ser colocada aqui, tudo bem? Eu deixei aberto aqui uma outra família em Generic. Ela está uma família de Generic Models. É uma fechadura que um dia eu desenhei. E eu fiz através dessa família. File, New, Family, Metric, Generic Models,
face based. Então é uma família métrica de modelo genérico que depende de face, tá? A extrusão está feita aqui e aqui há duas linhas de referência, uma marcando a altura de instalação e a outra o início da máquina. Essa parte bruta aqui dentro da fechadura, que tem trim, que tem todo o funcionamento, é chamada de máquina. Então, se nós olharmos através dessa planta, o ponto de inserção está aqui, tem um plano de referência aqui, uma linha de referência, reference line, e uma outra linha de referência aqui. Esses objetos são extrusões, são revolves, são voids, tá? É tudo muito simples de criar. E aí eu deixei aqui um controle de espelhamento que pode ser obtido aqui, ó. Feita a fechadura, a gente pode carregar na porta e eu instalo. Se eu usar a barra de espaço, eu rodo ela. Instalo desse lado. Confiro se ela ficou instalada do lado correto. Ficou. Só falta agora a gente posicioná-la adequadamente. Vamos olhar do ponto de vista exterior. Vamos colocar uma cota entre a fechadura e o plano de referência. E entre o início da máquina e o batente. Para isso, vamos esconder aqui a guarnição. Deixar o mínimo de elementos possíveis, tá bom? E esconder aqui. A gente poderia deixar a folha da porta, né? Vou esconder o batente, então. Então, o que a gente pode agora? Usar de referência a folha da porta. E fechar o cadeado aqui. E configurarmos que 1,10 m é uma boa altura de instalação. Feito isso, vou olhar em 3D e vou pedir para instalar uma outra. E aqui desse lado eu vou colocar outra. Vou olhar agora pelo ponto de vista do interior. Vou espelhar na vertical agora, eliminando a cópia, esse objeto. Vamos esconder todos os outros agora. Deixa eu pôr em hide. Esconder a guarnição. Vamos esconder o batente. E vamos esconder a outra guarnição. Pronto. Agora eu tenho só a folha. Vamos selecionar o limite da folha, a linha e fechar o cadeado. E colocar uma cota, selecionar a fechadura que a gente acabou de instalar, mudar o valor para 110 e fechar o cadeado. Vamos usar aqui e voltar como estava, para a gente enxergar o objeto inteiro. Vamos voltar pela planta. E o que a gente tem que dizer é que essa fechadura tem a sua visibilidade desligada em planta. Nós não queremos enxergar esse objeto na planta. Vou salvar e carregar aqui de volta. Aparentemente nada mudou. Vamos olhar aqui em 3D. Mas as fechaduras estão colocadas em todos. Essa porta de 70 ficou faltando colocar o material aqui também. Uma característica de tipo, eu mudei para as portas de 80, mas não mudei para as portas de 70.
Selecionei o mesmo material. Ok, ok. Pronto. Todas agora estão falando a mesma língua. Tudo bem? Bom, com isso a gente encerrou essa porta. Na próxima a gente vai ver a porta do térreo.